Chegamos na nossa última aula, a nossa 14ª aula. Nós vamos discutir relações internacionais no período pós-Guerra Fria, rupturas e tendências. Essa é uma aula, como vocês vão perceber, um pouco diferente das anteriores, né? Como a gente vai trabalhar com questões muito contemporâneas, muito próximas ao período em que nós estamos, eu vou falar muito mais, às vezes, em caráter de hipóteses, de caráter de conjuntura, do que propriamente, né, reflexões mais históricas, como nós fizemos nas aulas anteriores. Tá? Eu gostaria de começar o nosso encontro, para variar, apresentando a nossa questão, a questão que vai nortear a nossa reflexão, mas antes disso, trazer dois aspectos que me parecem importantes para a gente compreender a questão que eu proponho para vocês. O primeiro aspecto envolve um cientista político norte-americano, de origem japonesa, não sei se vocês já ouviram falar, né, chamado Francis Fukuyama. Fukuyama, no final dos anos 80, início dos anos 90, ele escreve um conjunto de textos, um livro em particular, muito importante, que ele publica em 1992, chamado The End of History and the Last Man, o fim da história e o último homem. E nesse livro, uma das teses importantes que o Fukuyama apresenta é exatamente o de que o fim da Guerra Fria teria significado o fim da história. Só que é claro, quando ele diz o fim da Guerra Fria significa o fim da história, né, a gente não pode cair na superficialidade de imaginar que ele está falando no seu sentido amplo, ou seja, a história como um todo acaba. Tem um sentido, na verdade, muito específico. Para ele, o fim da Guerra Fria significa o fim de um embate ideológico na história da humanidade, um embate ideológico sobre formas de organização política, social e econômica da humanidade. Ou seja, o fim da Guerra Fria teria representado, para o Francis Fukuyama, a vitória de um modelo democrático, capitalista, liberal, como forma de organização das sociedades humanas. Ou seja, a partir dos anos 90, se consolidaria um modelo democrático, liberal, capitalista para organizar econômica, política e socialmente as sociedades humanas. É isso o que o Fukuyama compreende e entende como fim da história. Esse é um primeiro elemento que eu gostaria de trazer para vocês. Um segundo elemento, antes de falar especificamente sobre a pergunta que vai nortear a nossa discussão, é o conceito de nova ordem mundial do presidente norte-americano George Bush pai, do início dos anos 90. É um conceito que, na verdade, populariza-se, sobretudo no contexto da Primeira Guerra do Golfo. Guerra do Golfo, que na verdade decorreu da invasão do Emirado do Kuwait pelo Saddam Hussein, pelo governante do Iraque, em 1990, e que gera em 1991 uma atuação da comunidade internacional para retirar o Iraque de dentro do Kuwait. Tá? Dentro desse contexto da Guerra do Golfo, o presidente Bush apresenta esse conceito de nova ordem mundial. E esse conceito está alicerçado em duas questões fundamentais. Primeiro, numa hegemonia norte-americana, mas dentro de uma perspectiva de uma hegemonia benigna dos Estados Unidos, uma hegemonia econômica, militar dos Estados Unidos, que permitiria uma paz e uma prosperidade global. Especificamente a ideia de que essa hegemonia daria condições para que o princípio da segurança coletiva, tão alcançado ou tão almejado, na verdade, né, por vários policymakers ao longo do século XX, em particular, né, o idealismo wilsoniano, a hegemonia norte-americana, portanto, permitiria com que o princípio de segurança coletiva pudesse finalmente ser implementado e uma paz internacional pudesse ser alcançada. Bom, por que eu trago essas duas ideias para vocês? Tanto a ideia do fim da história, a tese sobre o fim da história do Fukuyama, e esse conceito de nova ordem mundial bushiniano para a gente começar a discutir relações internacionais no período pós-Guerra Fria. Por dois motivos. Primeiro, porque a tese do Fukuyama talvez seja um dos casos mais famosos, né? Pelo menos historiadores e cientistas sociais adoram lembrá-la por esse motivo, de uma miopia histórica muito grande. Ou seja, é evidente
no início do século XXI, torna-se ainda mais evidente que falar em fim da história, mesmo dentro do conceito que o Fukuyama coloca, ou seja, princípio democrático e organização capitalista liberal como formas finais de organização das sociedades humanas, é algo, no mínimo, muito complicado. Para não dizer anacrônico e, para muitos, uma verdadeira simplificação histórica, uma falta de compreensão da historicidade do presente. Naturalizar situações do presente, imaginando que essas situações, esses processos e essas estruturas se manteriam ao longo do tempo. Para além dessa questão da tese do fim da história ser compreendida como uma miopia, né, por praticamente todos os estudiosos hoje, talvez até pelo próprio Fukuyama, né, o conceito de nova ordem mundial também entra para o museu dos conceitos da história. Claramente, o conceito de ordem mundial, tal como compreendido pelo governo Bush do início dos anos 90, não se aplica mais para a gente compreender, para a gente caracterizar o sistema internacional e as relações internacionais no início do século XXI. Então, a pergunta que eu apresento, ou que eu proponho para a gente discutir, baseia-se em parte, né, na falência dessas duas ideias anteriores. Como que essa nova ordem mundial, e incluído aqui a ideia do fim da história do Fukuyama, como que essa nova ordem mundial enfraqueceu-se, e para alguns até, não apenas enfraqueceu-se, foi completamente minada, completamente destruída nessas décadas que, na verdade, acompanham anos 90 e primeiras décadas do século XXI. Essa reflexão que eu proponho que a gente faça, obviamente é uma reflexão muito ampla, é uma reflexão muito complexa e, como eu disse logo no início da minha fala, ela vai envolver várias hipóteses, vai envolver várias conjecturas, né? Mas mesmo assim eu acho que a gente consegue amarrar muitas das discussões de longo, médio e curto prazo que nós estamos fazendo desde o início do nosso curso a partir desta questão, como eu vou tentar apontar em alguns aspectos para vocês. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Como é que vai ser o caminho da nossa aula? A aula vai ter basicamente dois momentos, tá? O primeiro momento vai ser mais breve, vai ser mais rápido. A gente vai analisar o que vários autores entendem como sendo as bases dessa nova ordem mundial bushiniana, do início, meados dos anos 90. Não apenas falar sobre as bases dessa nova ordem mundial, mas também dar alguns exemplos. Exemplos concretos de como essa nova ordem estaria sendo implementada e de maneira, claro, bem-sucedida, tá? E aí depois a gente vai passar um bom tempo da aula, né, vai ser na verdade o coração da aula de hoje, discutindo processos históricos super recentes, grande parte deles em curso, grande parte deles, portanto, em desenvolvimento, muito claro nos dias de hoje, mas que minaram ou enfraqueceram as bases dessa nova ordem mundial bushiniana que nós discutimos na primeira parte da aula, tá? Então são dois momentos, pensar as bases da nova ordem mundial e depois refletir sobre alguns. São vários, evidentemente, a gente não vai ter condições de falar de longe nem sobre a maioria, mas sobre alguns processos que contribuíram para enfraquecer, para minar essa nova ordem mundial. Então vamos lá pensar as bases dessa nova ordem. Tem duas coisas muito importantes e eu já as introduzi, né, mas eu queria falar de uma maneira um pouquinho mais profunda agora, que estão por detrás do conceito da nova ordem mundial do presidente Bush. O primeiro é exatamente a ideia da unipolaridade, o fim da Guerra Fria como representando um sistema internacional unipolar, né? Evidentemente liderado, capitaneado pelos Estados Unidos, do ponto de vista econômico, político e, evidentemente, também do ponto de vista militar, cultural, ideológico, tá? E essa unipolaridade, ou essa hegemonia norte-americana incontestável, seria a base para a promoção, por parte dos Estados Unidos, sob liderança dos Estados Unidos, da paz e da prosperidade globais, de uma era de paz e de prosperidade no mundo. Queria dar apenas alguns dados para vocês terem uma ideia, nem que seja uma ideia superficial, dessa unipolaridade norte-americana. Hoje, vários autores contestam, alguns ainda consideram que ainda estamos num sistema eminentemente multipolar. São poucos, mas há autores que ainda entendem o sistema internacional como eminentemente unipolar.
Mas no início dos anos 90 eram poucos que discordavam da característica do sistema internacional como um sistema eminentemente unipolar. Né? Dois dados que me parecem ser importantes. Supremacia econômica. Se você compara, por exemplo, China e Estados Unidos, né, que são dois países hoje cujas comparações se fazem a todo momento. Quando você compara as economias de Estados Unidos e China lá no início dos anos 90, a diferença é absolutamente gritante. Então, se você compara o PIB dessas economias em 1990, o PIB norte-americano era simplesmente 17 vezes maior do que o PIB chinês. Se você compara essas economias do ponto de vista de PIB per capita, aí a diferença é abismal. O PIB per capita norte-americano em 1990 era simplesmente 76 vezes maior do que o PIB per capita chinês. Tá? E é claro, se você fizer comparações com a Rússia, fizer comparações com a Grã-Bretanha, com a França, com a Alemanha, as disparidades também são gigantescas. O Japão era, no final dos anos 80 e início dos anos 90, era visto como uma ameaça importante, né, por vários membros do governo norte-americano, ameaça do ponto de vista econômica, propriamente dito. Tá? Mas comparando, por exemplo, com a China, ou mesmo com outras economias europeias, a supremacia econômica norte-americana no início dos anos 90 era incontestável. Quando você olha para a supremacia militar, o contraste também é impressionante. Eu vou pegar só um dado para vocês terem uma ideia. Dado de gastos de defesa do governo norte-americano, né, com as forças armadas do país. Em 1992, os Estados Unidos gastavam algo em torno de 500 bilhões de dólares com defesa. Tá? Isso em valores correntes dólares de 1992. Se você somar os gastos de defesa, também de 92, de Rússia, China, Japão, Alemanha, França e Grã-Bretanha, se você somar os gastos de defesa desses 6 países em 1992, dava 330 bilhões de dólares. Ou seja, 67% dos gastos de defesa dos Estados Unidos da América. Tá? Então, do ponto de vista militar, a supremacia norte-americana talvez era ainda mais evidente, era ainda mais clara nesse contexto do início dos anos 90. Então, essa unipolaridade, como eu coloquei para vocês, daria base, né, para os Estados Unidos como um líder global, terem condições de criar uma paz e uma prosperidade globais, por meio de 3 questões ou 3 aspectos importantes. Um deles eu já falei, vou aprofundar um pouquinho mais, e outros 2 falei de uma maneira um pouco mais breve. Primeiro, a garantia norte-americana de que o princípio de segurança coletiva, que está institucionalizado na Organização das Nações Unidas, passaria a valer de verdade a partir do início dos anos 90. Né? Não só porque os Estados Unidos, como maior potência militar e econômica do planeta, poderiam fazer o enforcement e influenciar outros países a também realizar esse enforcement, mas porque aquele problema sério que existia na ONU durante a Guerra Fria, ou seja, o travamento do Conselho de Segurança, a União Soviética vetando ações no Conselho de Segurança em áreas sob a sua influência, ou os Estados Unidos vetando ações no Conselho de Segurança sob áreas de sua influência, esse travamento da Organização das Nações Unidas, tão característico em vários momentos da Guerra Fria, em teoria, deixaria de existir a partir de agora. Né? Não só porque a Rússia, como vocês sabem, vai passar por sérios problemas econômicos, sociais nos anos 90, claramente a Rússia não tem a mínima condição de acompanhar nem de longe, né, a estrutura econômica e militar norte-americana, como além do que agora, né, a tendência é que não existam mais a necessidade de você manter determinadas áreas de influência para um bloco e para o outro, porque aquele mundo bipolar simplesmente deixou de existir. Né? Então essa hegemonia seria fundamental para garantir, para concretizar o ideal wilsoniano de segurança coletiva, ou seja, se um determinado estado do sistema internacional descumpre ou desrespeita a soberania de um outro estado, a comunidade internacional viria em apoio ao estado desrespeitado para garantir que o estado que o desrespeitou volte atrás e respeite o status quo. Ou seja, essa é a ideia fundamental por detrás do princípio de segurança coletiva. A hegemonia norte-americana também seria importante para garantir ou ampliar
o multilateralismo, sobretudo do ponto de vista econômico. Ou seja, por detrás dessa ideia de ampliar multilateralismo econômico está a noção de que um mundo mais interdependente, um mundo economicamente mais interdependente, que comercialize, países que comercializem mais entre si, fluxos de investimentos que ocorrem de uma maneira mais integrada entre diferentes países do sistema internacional, criaria um sistema internacional mais pacífico, né? Então, os Estados Unidos, pelo enorme poderio econômico que possuía, teria condições de ampliar, pressionar países do sistema internacional a liberalizar suas economias, a liberalizar os seus sistemas financeiros, tornando-os mais integrados. A mesma coisa a pressão para que estados autoritários, estados que desrespeitavam direitos humanos, abrissem-se para processos políticos democráticos liberais. E por último, essa hegemonia norte-americana seria fundamental para resolver conflitos, conflitos históricos, conflitos que muitas vezes tinham sido alimentados pela bipolaridade da Guerra Fria. Guerras civis, por exemplo, que tinham a União Soviética como patrocinador de um dos lados e os Estados Unidos como patrocinador de outro lado. A tendência é que o fim da bipolaridade e a hegemonia norte-americana daria condições para os Estados Unidos, diante de seu enorme poderio, pressionar determinados atores que estavam em conflito no plano global a iniciarem um processo de negociação, de cooperação e, portanto, construir paz regional. Tá? Então, a ideia por detrás da nova ordem é que essa hegemonia norte-americana, essa unipolaridade, permitiria não só prosperidade global, mas também a garantia de uma paz global no seu sentido amplo e de longo prazo. Como eu disse, no início, as perspectivas foram, digamos, interessantes. Aparentemente, as bases dessa nova ordem mundial estavam se fazendo concretizar, digamos assim. Vou dar alguns exemplos para vocês. Queria, na verdade, apresentar 3 exemplos do que eu estou chamando aqui de boas perspectivas iniciais e que gerou muitos comentários positivos de que, de fato, essa nova ordem mundial pós-Guerra Fria estaria dando os frutos esperados. O primeiro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é o exemplo da Primeira Guerra do Golfo, que eu comentei rapidamente agora há pouco, né? Que foi uma guerra que decorreu da invasão do Emirado do Kuwait pelo governo do Saddam Hussein, pelo governo iraquiano. Para compreender as raízes dessa guerra, de fato a gente não tem condições, porque a gente teria que voltar muito e falar de questões muito específicas, desde a Revolução Iraniana de 79, pensar a guerra entre Irã e Iraque ao longo dos anos 80, de 1980 a 88, para compreender as raízes, né, do conflito entre Iraque e Kuwait. Né? Na verdade, uma invasão que o Iraque faz ao Kuwait e o Kuwait, na verdade, cai em poucos dias. O Emirado é dominado pelo exército do Saddam Hussein em poucos dias. Mas eu estou trazendo esse exemplo para vocês por um motivo muito específico. Ele é considerado o caso mais bem-sucedido de atuação da ONU do ponto de vista de garantia do princípio de segurança coletiva. Ou seja, a maneira como a ONU atua durante a Primeira Guerra do Golfo é considerada uma maneira, digamos, exemplar. Absolutamente exemplar. Vou mostrar um pouco o porquê disso para vocês. No dia da invasão, no dia que o Iraque invadiu o Kuwait, dia 2 de agosto de 1990, no mesmo dia, o Conselho de Segurança da ONU reuniu-se, no mesmo dia, e aprovou uma resolução declarando o Iraque como invasor, declarando, portanto, que o Kuwait mereceria apoio da comunidade internacional por ter tido a sua soberania desrespeitada e demandando que o Iraque retirasse suas tropas do Kuwait e retornasse ao status quo. A própria resolução que foi aprovada no mesmo dia da invasão deixa claro que essa resolução estava sob o guarda-chuva do capítulo 7 da Carta das Nações Unidas. O que isso queria dizer? Isso queria dizer que se o Iraque não respeitasse a resolução, o Conselho de Segurança poderia aprovar resoluções posteriores que iniciassem alguns tipos de danos econômicos ou até intervenção militar no conflito para garantir
o retorno ao status quo, ou seja, embargo econômico, por exemplo, e intervenção da comunidade internacional. Então, no mesmo dia já aprova-se a resolução colocando ou caracterizando o Iraque como agressor e demandando o retorno do status quo. Ao longo dos meses de agosto a novembro de 90, ou seja, segundo semestre de 1990, são aprovadas outras resoluções que gradativamente vão criando restrições econômicas ao Iraque. Eu esqueci de dizer uma coisa sobre a primeira resolução que eu comentei, que é aquela que caracteriza o Iraque como agressor. Essa resolução ela foi aprovada com 14 votos a favor e apenas uma abstenção. Foi o Iêmen o único país do Conselho de Segurança que se absteve na primeira resolução que caracteriza o Iraque como agressor. Porque aí é uma questão estritamente de política local do Golfo Pérsico. Agora é interessante que dos 14 votos favoráveis, dos 14 votos que aprovaram a resolução, você não tem só apenas a Rússia, claro, evidentemente, né, como membro permanente, a China, mas o interessante é que você tem inclusive Cuba como membro temporário do Conselho de Segurança e que aprova também essa resolução caracterizando o Iraque como agressor, né? Então isso já mostra como o clima dentro do Conselho de Segurança estava, pelo menos aparentemente, muito distinto daquele clima entre lado A e lado B, tão característico dos períodos do auge da Guerra Fria. Mas retornando, segundo semestre, várias resoluções são aprovadas, várias delas por unanimidade. Algumas, você tem o voto de Cuba contrário, o voto de Iêmen contrário, a China abstendo-se em alguns casos, mas grande parte das resoluções aprovadas por unanimidade. E como eu disse, essas resoluções vão criando um crescente de embargo contra o Iraque, que é exatamente o que diz o clássico de como você tem que implementar o princípio de segurança coletivo. Primeiro, você estabelece quem é o agressor e coloca o que o agressor deve fazer para a situação internacional voltar como deve ser. O agressor não volta atrás, você começa a implementar um conjunto de restrições econômicas gradativas para ferir a economia do agressor, visando com que o agressor, no curto prazo, volte atrás. Se mesmo com a aprovação dessas resoluções para criar restrições econômicas o agressor não voltar atrás, aí realmente a única solução que serve ou que falta para ser implementada pelo Conselho de Segurança é aprovar uma intervenção militar cirúrgica, garantindo que o agressor volte ao status quo à força, tá? E é isso que acontece. Então, segundo semestre, 12 resoluções são aprovadas nesse sentido, até chegar no ponto do Iraque ser proibido de vender petróleo, que é algo evidentemente crucial para a economia iraquiana, né? Mesmo assim, o Iraque não sai do Kuwait, mantém-se no Kuwait, e aí o Conselho de Segurança aprova em novembro, finalzinho de novembro de 90, a resolução determinando que a comunidade internacional deveria formar uma força conjunta para retirar o invasor do Kuwait. Agora, com um detalhe, essa resolução que estabelece a realização ou a necessidade da força para retirar o Iraque do Kuwait, ela é aprovada no final de novembro, e havia 7 semanas para o Iraque cumprir a resolução. Ou seja, ela não foi aprovada e imediatamente a intervenção acontece. Você dá um tempo para que o agressor chegue à conclusão de que a comunidade internacional de fato está disposta a pôr em prática as resoluções que foram aprovadas, e se o agressor mesmo assim continuar, aí não há outra solução a não ser realizar a intervenção militar, que foi o que aconteceu. A intervenção acontece quando vence o prazo estipulado pela resolução do final de novembro de 90, ela vence lá em meados de janeiro, e você tem a intervenção liderada pelos Estados Unidos, e esse é um ponto muito importante. A intervenção ela é liderada pelos Estados Unidos, mas ela conta com a participação de 36 países. E é interessante que dentro desses 36 países você encontra vários países árabes. E isso não é pouca coisa, né? Ou seja, você vai encontrar aliados históricos dos Estados Unidos na coalizão, como o caso da Arábia Saudita, mas você vai encontrar, por exemplo, a Síria participando da coalizão. Você vai encontrar Marrocos participando da coalizão. Vai encontrar o Egito participando da coalizão. Mesmo que a participação seja uma participação simbólica,
porque evidentemente quem dá as maiores condições materiais de tropas são os Estados Unidos, do ponto de vista simbólico, como eu disse, é muito importante, porque são parte da comunidade árabe apoiando a intervenção pelo fato de um país árabe ter invadido um dos países irmãos dentro da comunidade árabe, que no caso é o Kuwait. A intervenção dura um mês, né? O Iraque é expulso do Kuwait rapidamente, e como a resolução havia afirmado que o fundamental era retirar o Iraque do Kuwait, é isso que a comunidade internacional faz. Ou seja, não se continua, por exemplo, um processo de derrubada do próprio Saddam Hussein no Iraque. Não. Só que se estabelece que o embargo comercial, o embargo econômico contra o Iraque continuaria, a não ser que o Iraque cumprisse todas as determinações das resoluções anteriores aprovadas, que incluíam, entre outras coisas, a abertura para uma comissão de investigação verificar armas de destruição em massa dentro do Iraque. Armas químicas, armas biológicas e assim consecutivamente. Eu contei a história talvez de uma maneira mais específica, mas para deixar bem claro o quanto o exemplo da Guerra do Golfo foi considerado e é considerado, né, como um exemplo clássico de implementação do princípio de segurança coletiva. Mesmo que vários autores colocam e criticam que foi uma implementação seletiva, os Estados Unidos, em outras situações, em contextos próximos, não lutaram para implementar esse princípio. Entretanto, neste caso específico, claro, Kuwait, uma área produtora de petróleo extremamente sensível, extremamente importante, tem várias questões geopolíticas e estratégicas por detrás dessa intervenção. Mas o fato é que aqui a intervenção foi uma intervenção que seguiu, digamos, né, o ideal wilsoniano na sua maneira mais límpida, vamos dizer assim.